Moisés escreve Deuteronômio, que o nome, né, do livro acabou sendo como se fosse segunda lei, né? Moisés repete um monte de coisa que ele já havia dito no Êxodo, em um espaço de 40 anos. Ele faz isso, claro, a geração mudou, né? Muitos já tinham morrido, era uma nova geração, mas também nos lembra, irmãos, que nós precisamos constantemente lembrarmos algumas coisas, né? Relembrarmos aquilo que nós já sabemos, né? Muitos aqui já têm muito tempo de casa, né? Muito tempo de cristianismo, muito tempo de igreja, mas muitas vezes a gente esquece algumas coisas, esquece a seriedade de algumas coisas. E o texto, né, que nós temos diante de nós é um texto que nos relembra algo sério, né? Nos lembra 3 atos de julgamento de Deus. Julgamento de Deus contra o seu povo escolhido, julgamento de Deus contra anjos, seres espirituais, e um terceiro julgamento de ímpios mesmo, né? De Sodoma e Gomorra, que eram pessoas que não conheciam Deus verdadeiro. Vamos então relembrar aqui, irmãos, esses 3 julgamentos de Deus que Judas ele pede para que nós lembramos e o que eles significam. O primeiro deles foi justamente a libertação da terra do Egito, né, rumo à terra prometida. Judas fala que Jesus, né, olha que interessante, né, ele coloca Jesus aqui como aquele que libertou o povo, né? Judas agora aqui no Novo Testamento é capaz de olhar para trás e ver nas várias referências do anjo do Senhor que ia adiante do seu povo, como Jesus, né? É maravilhoso que a gente tenha o Novo Testamento para nos ajudar a ler o Antigo com mais clareza. E Judas fala, olha, Jesus, quando libertou um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas disse, olha que interessante, será que vocês estão esquecidos que mesmo o povo que Deus tirou do Egito, depois, quando demonstrou que o Egito nunca tinha saído de seus corações, foi destruído, esse povo, Deus não poupou, eles foram destruídos, eles ficaram pelo caminho, eles ficaram no deserto. Muitos depois que a terra abriu e comeu, outros porque as serpentes vieram e morderam e eles morreram. E foram várias, né? Os castigos que Deus enviou no deserto, destruindo esse povo que foi liberto, mas que não creu. Irmãos, a gente, às vezes, é muito ingênuo em achar que quando Deus dá alguma coisa para a gente, é porque a gente, né, tem que ser filho, tem que ser alguém especial. Mas Deus, a Bíblia fala que derrama chuva sobre justos e injustos, sobre pecadores e santos. Deus, ele dá, pela graça generosa dele, abundantemente a toda a sua criação. Não necessariamente só aos filhos. Lembram dos 10 leprosos que são curados pelo Senhor Jesus e que apenas um volta para servi-lo? Irmãos, foram 10 pessoas que receberam uma cura maravilhosa e só uma se tornou servo do Senhor. Só uma, se essas outras 9 um dia não se arrependeram de seus pecados, né, não confessaram o Senhor como seu Salvador, foram salvas. Entendem que ser libertado, ter uma grande cura, por exemplo, de uma enfermidade, não significa necessariamente que você pode escapar da ira de Deus se você não crê no Senhor Jesus, se você não o servir da forma que Ele deseja que nós o sirvamos. Isso me lembrou, né, esse momento aqui do Egito, a época da pandemia, né, do auge da pandemia. Se era uma coisa, irmãos, que eu suspeitava, quando a gente estava vivendo a pandemia, que eu via as pessoas falando assim, não, as pessoas nunca mais vão esquecer isso daqui, vai ser todo mundo diferente. E os crentes, meu Deus, vão correr para a igreja assim que abrir as portas, não vai caber, vai ter que comprar cadeira, o conselho já está preparado para colocar ali como é que chama? Outro patamar ali em cima, esqueci o nome, um mezanino, né, ali. Vocês estão preparados para isso? Porque vai ser chocante quando as pessoas voltarem da pandemia. Eu estava mais cético, sabe, irmãos? Dentro de mim mesmo, eu pensava, vamos ver o que é que vai acontecer. A gente esquece muito rápido. Eu acompanhei de perto uma pessoa que foi entubada, foi estubada, quase morreu, foi aquela coisa. Era alguém que antes da pandemia sempre foi aquela coisa, estava um pouco na igreja, não estava na igreja, não estava, uma pessoa muito de fases, até que ela passou por essa experiência e disse, nossa, eu fui libertado pelo Senhor, minha vida foi preservada, agora tudo vai ser diferente.
Irmãos, a pandemia nem tinha acabado direito, quando a pessoa já não vinha mais para a igreja, já tinha sumido, sabe? Às vezes a gente acha, irmãos, que essas experiências são suficientes para fortalecer a nossa fé, e não são. Jesus deixou isso tão claro em João, né, quando ele fala, olha, todo mundo cansou de ver sinais e maravilhas, e mesmo assim não creram. Não são sinais, não são as maravilhas, sabe, irmãos? Às vezes a gente pensa, o homem lá da parábola de Lázaro e o rico, né, ele fala, olha, deixe que alguém ressuscite, porque eles vão crer. E Jesus disse, vão nada, nem que ressuscite alguém dentro dos mortos, não vão crer, não. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Sabe, irmãos, a gente tem a palavra de Deus e ela é suficiente. Esse texto lembra a gente que ela é suficiente. Então Judas alerta, olhe, mesmo aqueles que um dia conseguiram ver mais claramente, né, os seus pecados do que a maioria, mais claramente andaram até na igreja, andaram com o povo de Deus, mas essa pessoa chegou tão perto, mas ainda assim, ela não creu de verdade, o seu coração estava longe de Deus e ela foi destruída. Bunyan, na obra O Peregrino, né, uma obra famosa, né, se você talvez não leu a obra, você talvez tenha assistido o filme, né, tem um mais antigo, um mais recente, e ele ilustra isso quando ele coloca um atalho que sai da frente das portas do paraíso, né? Não sei se vocês lembram isso do livro ou do filme, mas ele coloca um atalho saindo diretamente das portas do paraíso. Ele ilustra o fato de que a gente pode chegar tão perto, né? Tão perto da Cidade Santa e mesmo assim se desviar. E a lembrança, né? O alerta de Judas é que ninguém tome esse atalho, né, irmãos? Que ninguém chegue tão perto e mesmo assim morra na praia, né? Como a gente diria. Os anjos, esse segundo grupo, né, que foi julgado aqui pelo Senhor, no versículo 6, ele era um assunto de muito interesse na época de Judas, irmãos. Na época, no primeiro século ali da igreja, havia muito interesse nesse assunto, né? A angeologia, essas especulações acerca do mundo espiritual eram muito intensas, né? Inclusive, alguns outros livros foram escritos, né? Livros apócrifos, livros pseudo-apócrifos foram escritos falando mais sobre os anjos, né? E Judas, ele usa, então, esse interesse, ele usa esse assunto popular na sua época para aproveitar e ensinar o povo. Olha, sabe os anjos? Esses seres dotados de tantos privilégios de Deus, né, estão na presença dele dia e noite, diante da santidade de Deus, eles não guardaram, aqueles que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, Deus tem guardado em trevas. Não existe o princípio o princípio da retribuição, né, irmãos? Ele existe até no céu. Até no céu, os anjos precisam pagar, precisam ser punidos por aquilo que eles fizeram de errado, né? Então, olha como Judas usa até a mesma palavra, né? Os anjos não guardaram o estado original, Deus tem guardado eles em trevas, né? Ele faz até esse jogo de palavras para lembrar que, irmãos, aqueles que se orgulham, aqueles que se ensoberbecem, né? Aqueles que não estão satisfeitos com as condições, com o lugar onde Deus colocou, cuidado. Cuidado, porque esses anjos, eles não estavam satisfeitos e eles abandonaram seu lugar. Eles abandonaram seu lugar. Quantas pessoas, irmãos? Eu também já conheci esse tipo de pessoa, né? Eu conheci alguém que veio para a igreja presbiteriana de outra denominação, porque nunca tinha conseguido um lugar de destaque nessa igreja, nunca. Aí chegou na igreja presbiteriana e foi pior, viu? Foi pior, porque a gente é mais criterioso, né, pro mundo, normalmente é mais criterioso para um monte de coisa, não conseguiu, saiu da igreja, foi para outra, e até conseguir, ele vai estar pulando de igreja, até conseguir aquilo que ele deseja, né? A posição que ele deseja. Esses anjos que não conseguiram a posição que eles desejaram, eles abandonaram seu lugar. E Deus diz que eles estão guardados sobre trevas para o juízo do grande dia. Aqueles que foram arrogantes demais, Deus reservou um castigo especial para esses anjos. Então, irmãos, o povo de Deus é julgado, os seres celestiais são julgados, e o que dizer dos ímpios, né? Esses que são julgados. Mas é interessante que, como a gente pensa que talvez os ímpios vão ser julgados com mais severidade, né? E não vão.
Porque o próprio Jesus, usando o próprio exemplo de Sodoma e Gomorra, disse que para Sodoma e Gomorra haveria mais misericórdia do que para Tiro e Sidom, que ele estava lá pregando para Tiro e Sidom. Sodoma e Gomorra não ouviram tanto quanto Tiro e Sidom, né? Tinha o testemunho lá de Ló, mas a gente não sabe exatamente o quanto Ló pregou ali, né? O quanto Ló falou alguma coisa, não sei, a Bíblia não deixa isso claro. Mas o fato é que Jesus disse que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom. Mas, mesmo assim, mesmo sendo tratada com mais misericórdia, digamos assim, na medida do castigo, Sodoma e Gomorra foram tidas, irmãos, como exemplo do castigo de um fogo eterno, né? Inclusive, a própria forma como Deus destruiu Sodoma e Gomorra foi para exemplificar o fim daqueles que rejeitam a Cristo, né? O fim daqueles que se entregam aos seus próprios desejos, aos seus próprios prazeres. É um exemplo vívido de julgamento, né, irmãos? E nos lembra que o julgamento de Deus pode demorar. Pode demorar, mas um dia ele vai chegar, irmãos. Um dia ele vai chegar e nós não podemos esquecer que Deus não trata ninguém com parcialidade. Não tratou o seu próprio povo, não tratou os anjos, não tratou os ímpios. Deus, ele vai julgar todo mundo na mesma régua, na mesma medida. Ele vai usar da sua mesma medida de justiça para julgar as pessoas. E Judas, então, nos lembra, irmãos, que apesar de conhecerem bem todas essas histórias, os líderes da sua época desprezavam isso e continuavam pecando, continuavam ludibriando o povo, continuavam enganando o povo, apresentando para eles um evangelho mais fácil, um evangelho mais palatável, sabe? Um evangelho menos penoso, né? Porque, irmãos, é sério, a gente sabe que é. A gente sabe que servir a Deus. Eu estava vendo alguns relatos essa semana no Twitter de pessoas que contaram como elas se sentiram sós em muitos momentos da faculdade, por exemplo, por preservarem os seus princípios bíblicos, sabe? Como existe um preço, né, para o cristão que quer servir a Deus, para a moça que tem vontade de casar, mas não encontrou alguém ainda que compartilhe da sua própria fé, e aí ela se sente tentada, muitas vezes, a se relacionar com alguém de outra fé, de outra crença, né? E a Bíblia, irmãos, então, ela cobra realmente um preço. Existe uma cruz, né, que o crente precisa carregar, que o povo de Deus precisa carregar. Mas, irmãos, é algo que nem se compara. Paulo fala que o peso das nossas lutas, o peso daquilo que nós precisamos enfrentar aqui, não é nem de perto comparável com o peso da glória que há de ser revelada no último dia. E a gente não pode, irmãos, de maneira alguma, achar que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo, né? Eu queria acabar com isso, porque o próprio Judas, Novo Testamento, está aplicando o Antigo Testamento à sua situação, à situação dos seus ouvintes. Então, irmãos, o Novo Testamento não é desconectado do Antigo. Tudo aquilo que a gente lê no Antigo Testamento, pode ter certeza, Deus continua estando fiel àquelas palavras e vai cumprir tudo aquilo que falou, tanto as suas promessas quanto os seus alertas, né? Tanto também como as suas ameaças de julgamento. Quando nós estudamos, então, quando nós vemos esse texto, irmãos, nós somos, então, lembrados que nenhum de nós está em uma situação especial, né? Em uma situação que Deus ele possa fechar os olhos para os nossos pecados, fechar os olhos para aquilo que nós fazemos. Deus, ele leva a sério mesmo aquilo que ele disse. Então, nos lembremos disso, irmãos. Nos lembremos disso como o povo na época de Judas estava esquecido. E ele precisou lembrar. Nós também precisamos lembrar que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, é paciente conosco, Deus, e nos lembra, nos dá a oportunidade, Senhor, de lembrarmos mais uma vez, Pai, que o Senhor não terá o culpado por inocente, Pai. Não terá, Deus. O Senhor é um Deus que cumpre cabalmente tudo o que falou. Deus é um Deus que julga conforme o teu juízo perfeito, conforme a tua bondade, conforme a tua graça. Mas o Senhor, para aqueles que estão em Cristo, lança
toda a sua ira na cruz de Cristo, Pai. Como é bom saber disso, Pai. Mas nos lembra, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a não zombarmos da cruz de Cristo, Senhor, desprezando a forma como o Senhor nos orienta a viver, Deus. Depois que nós já temos esse conhecimento, nós não podemos viver da mesma forma, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver diferente do que antes de conhecermos ao Senhor. Em Teu nome é que oramos e Te agradecemos. Amém.